Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui no nosso chat. O Paulo Andrade fala: eu realmente gostaria de saber se a perícia é capaz de identificar os vestígios plantados na cena do crime. Porque nos laudos a perícia não concluiu que os alelos da Vitória foram plantados no carro. O que acontece? A perícia, ela vai analisar ali a cena desse local, né? Só passa o número que eu entro aqui e puxo, Carla. Já passei, rápida, que ela me fez eu sair da minha página, O que acontece? A perícia... É difícil definir se foi plantado, porque é uma prova, assim... Não dá pra gente fazer prova negativa, a gente precisaria fazer prova positiva. Então, assim, se foi plantado ali naquele local, mas o que dá pra fazer é o seguinte: aquele DNA ali, ou aquela mancha ali, ela é compatível com o quê? Exemplo. Ai, eu estou na cena do crime, eu pisei numa poça de sangue. E aí eu entrei no meu carro com essa pegada de sangue. Isso a perícia vai conseguir definir que aquele sangue ali não é oriundo daquele local. Por isso que a gente às vezes fala que não se definiu ainda onde foi a morte, né? Por isso que eu penso no momento... Primeiro, numa inépcia da denúncia, porque aonde foi a morte e como foi a morte, né? Isso, para mim, ainda não ficou definido. Para você ficou, Carla? De forma nenhuma. Então, acho que para assim, ninguém, né? Então, assim, se tem vestígios em algum lugar, esses vestígios eles chegaram lá de qual forma? Então, foi o que a doutora Alessandra Moraes, a nossa perita, né? Perita feríssima, que a gente chama de paixão aqui. O que ela explica? Isso pode ter sido uma contaminação da cena do crime. Isso. Ou seja, alguém que mexeu no cadáver da Vitória pode ter levado, né, para algum local. É isso que ela acredita. Isso, até porque a quantidade era muito ínfima, muito pequena. Então, isso tem características de contaminação. Agora, passei o processo aqui para a doutora, que está procurando. Que está abrindo aqui. Está abrindo. E aí, a gente tem uma pergunta aqui, que é muito boa a pergunta da Lucy. Ela faz o seguinte questionamento: os detetives Matheus e Vitor estavam aptos para participar de uma investigação tão ampla, porque com 1 ano e 6 meses e o outro com 1 ano e 4 meses de experiência. Você tem um bom ponto. Eles têm muito pouca experiência na prática. Eles estão aptos porque eles fizeram, né? Eles passaram, inclusive, pela Cadepol, fizeram ali todo o treinamento, mas eles não têm experiência. Uma coisa é o treinamento, outra coisa é a experiência. Eles precisavam ali de muita supervisão, né? E não é pouca, não. E você tem toda a razão. Um caso desse tamanho, a gente está falando de um crime doloso contra a vida, não é um crime pequeno, é um crime gigantesco. Então, Carla, entendo que ali a experiência também gritou, né? Seria muito interessante a gente ter ali investigadores com mais tempo, porque eles têm traquejo, eles têm uma coisa que eles chamam de tirocínio, que é isso. Eles já conhecem, eles vão olhando para uma cena de crime e eles conseguem descrever essa cena. Tem investigadores que são fantásticos, gente, maravilhosos. E não que uma pessoa recém-entrada não possa se tornar um bom investigador. Lógico que pode. Mas até tem um livro muito bom do Gladwell, que chama Outliers, e ele explica o seguinte: para que você fique de fato muito bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas. Ele até estudou isso, fez essas métricas. E quando a gente fala de 10.000 horas, a gente está falando de 10 anos. Né? Então, assim, não tem ainda. Falta um tempinho ali, né? Falta... como diria a própria polícia, amassar um pouco de barro para poder pegar uma investigação desse porte. E aí, de novo, a gente, né, cai naquela mesma pergunta. Porque este caso não foi para o DHPP, aonde você vai ter ali policiais muito mais experientes, policiais focados, policiais dedicados somente a esse tipo de crime. Veja o tamanho do problema. Então, concordo sim com você. E, de novo, eu também... Não entendo. É como você dá
enfim, algo muito grande para uma pessoa que ainda está começando, né? Acabou de entrar. A probabilidade de dar problema é muito grande. Eles tinham supervisão? Não me parece. E não é o tempo, né, Carla? A gente está falando de uma questão de especificidade, né? Se o DHPP, eles têm especialistas, né, a investigar, e a própria seccional tem a figura do cerco, que é um departamento, um setor ali que é da seccional, que dedica-se a investigações mais complexas, investigações midiáticas, né, investigações de crimes dessa espécie. Então, por que não deixar alguém um pouco mais experiente tocar? Não que esses policiais não conseguiriam investigar um homicídio, mas diante da proporção que o caso tomou, eu penso que o mais acertado seria... E não é só isso, olha só, porque o que eles vão trazer pra gente? Michael e Vitória não têm relação, não se conheciam. Então, uma coisa que vocês coloquem na cabeça de vocês: toda cena do crime, principalmente de um crime doloso contra a vida, que quando o autor não tem ligação com a vítima, é muito mais difícil de ser investigado, é muito mais complexo. O que são os casos, né, que são mais fáceis, mas eles vão ter um desfecho talvez mais rápido, é quando o autor, né, ou a autora tem ligação com a vítima. Ou seja, aí... porque os caminhos vão se cruzar. Neste caso, de novo, ainda é um caso que o que a autoridade policial traz para a gente, depois a promotoria vai trazer também, é que o autor não tem ligação nenhuma com a vítima, não se conheciam, não tem relação. Ou seja, que investigação, de novo, é essa? Da onde, né, saiu... Aí eu ainda pergunto, vou fazer mais uma pergunta, Lúcia, vamos pensar aqui junto, nós duas e toda a equipe aí que está assistindo o programa agora. Qual é vamos dizer, né, a experiência que esses investigadores têm em crimes de stalker? É um outro tipo de crime complicadíssimo de investigar, mas muito complicado, muito. A grande maioria das vítimas que são vítimas de stalker tem dificuldade, inclusive, de processar os seus agressores. Então, veja, ou as suas agressoras, porque aí o stalker pode ser uma mulher também. Então, assim, de novo, então, não é só que você tem pouca experiência num crime doloso contra a vida, você não tem experiência nenhuma em crimes com stalker. Nenhuma. Qual é a experiência dessa equipe com crimes de stalking? Cara, aqui, ó, a critério de informação, por favor, eu sei que vocês sabem, mas nós estamos com o processo aqui aberto, a título informativo, sem nenhuma análise profissional em relação à atuação dos profissionais aqui. A defesa, antes de responder a acusação, teve a denúncia, que é exordial do Ministério Público, é como o Ministério Público inicia o processo. E o próprio Ministério Público observa que haviam questões faltantes. E a defesa já se manifesta nesse momento, antes de responder a acusação. E as questões faltantes constantes da denúncia é que o promotor pede a juntada nos autos do laudo e do relatório da reprodução simulada dos fatos, no item 3.4. E no item 4, requer o Ministério Público ainda sejam oficiados os provedores de aplicação Google e Apple nos moldes do item 5 do relatório de investigação 2, para que providenciem urgente o encaminhamento da geolocalização do celular da vítima no período compreendido entre as 23h30 do dia 26/2 até o último captado. Então, a defesa chama atenção para o juiz que ela não pode responder a acusação, porque, conforme o Ministério Público mesmo alega, existe elementos probatórios a serem juntados. E aí a defesa passa, nesta manifestação, as folhas 866, a dizer que durante a investigação defensiva,
O que é a investigação defensiva? Vou me explicar. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um provimento 188 que prevê a investigação defensiva por parte do advogado. O advogado, ele pode produzir elementos de prova, elementos informativos. É evidente que esses elementos, eles vão precisar ser depois repetidos em juízo, porque as provas precisam ser repetidas em juízo, mas a defesa também pode juntar elementos que preservem a cadeia de custódia, ou seja, documentos que a defesa tem acesso, informações que a defesa tem acesso. E isso não só a defesa, isso a assistência à acusação também. A gente está falando do funcionamento de advogado dentro de um inquérito ou dentro de um processo. Então, eu posso, por exemplo, num momento de investigação, eu quero ouvir a Carla Albuquerque. Eu faço um vídeo da Carla Albuquerque no meu escritório, eu mando esse drive, eu preservo toda a cadeia de custódia dessa prova. E aí, depois, esse vídeo, essa pessoa é ouvida novamente numa fase judicial. Mas por quê? Porque essa pessoa é uma prova, um elemento de contexto. Eu vou pôr um elemento informativo, não vou falar prova, porque senão pode ser que a gente confunda as coisas no processo penal. Mas a defesa pode juntar. Então, aqui o que a defesa fala? Que investigação defensiva logrou-se êxito em descobrir que, estranhamente, a Guarda Municipal estaria solicitando e retirando os HDs das câmeras de vigilância e algumas câmeras de residência. Peculiaridade não registrada em nenhuma parte do inquérito. Tá. Não é, e aí ele lembra que esse órgão não é revestido de poder investigatório. E aí fala-se sobre isso. E aí a defesa fala que requer as juntadas do que o Ministério Público pediu na denúncia, as cópias forenses de todos os dispositivos dos celulares apreendidos, o resultado das quebras de sigilo telefônico e telemático já autorizadas, a documentação comprobatória da preservação da cadeia de custódia dos vestígios e evidências digitais, das perícias forenses que envolvam o material genético, e o reenvio do material contido no 283, uma vez que o link não abre, né? Que parece que é um link, porque a defesa não teve acesso a essas questões para responder a acusação. Agora a gente vai para a resposta à acusação. Vai ter juntado algumas coisas. Enquanto a doutora Badaró procura aqui, só respondendo aqui a uma dúvida, né? Que a gente prometeu, hoje vai ser o dia de responder dúvidas, né? Sim. A Luciana, foi a Luciana que falou para eu não falar errado aqui, que ele não é um stalker. Bom, eu não sei se foi ela exatamente a pessoa, porque já andou aqui o chat. Gente, quem diz que ele é um stalker é a denúncia, é a polícia. Então, isso está no processo. Bom, outra coisa. A Michael conhecia a Vitória não está viva para falar sobre isso. De novo, vamos trazer o que está no processo. Tanto a investigação, quanto o Ministério Público, quanto a defesa, quanto o Michael, todos afirmam que Michael não conhecia a Vitória. Então, a gente está trazendo as informações que estão no processo. Então, quem traz a informação de stalker é a investigação policial, é o delegado de polícia. É sobre isso, né? Então, assim, tá lá, tá no processo, né? Então, é sobre isso. Então, ele é um stalker. O perfil de investigação de stalkers é muito, gente, muito complexo. É muito difícil. Você aí realmente precisa ter aí mais um tempinho trabalhando em investigações que vão tratar desse tipo, né, específico de crime, que é o crime de stalking. Na resposta à acusação, agora, preliminarmente, alega-se as nulidades, né? Então, antes de entrar no mérito, a defesa alega nulidades. Então, a defesa aqui alega... E aqui a gente está falando da defesa, gente, porque o Ministério Público, a acusação é de homicídio
qualificado em relação à pessoa de MyCall, né? E outras, se vocês quiserem também que a gente fale quais foram os pedidos da assistência à acusação, o processo está aberto, não está sigiloso. Então, por isso que a gente pode apenas dizer o que foi pedido. Não estou fazendo nenhum comentário em relação ao trabalho realizado. A preliminar foi pedida a nulidade do interrogatório, e aí aqui a defesa já passa a exemplificar e explicar o porquê da nulidade do interrogatório, que seria aquela confissão em solo policial. A precocidade das investigações, ou seja, a defesa alega que há um convencimento, né, muito precoce em relação a denúncia por conta de justa causa, que é realmente se há prova de materialidade e indício suficiente de autoria. A inépcia da inicial, que é algo que, na minha leitura também, eu entendo, de certa forma, por conta dessa questão de não encontrar realmente um vínculo, né, um formal entre essa questão de quando o delito teria acontecido. Então, a defesa alega isso. A defesa alega a quebra da cadeia de custódia das provas, porque não houve a preservação das análises técnicas, houve quebra de confiabilidade, de rastreabilidade. E aí, no mérito, ela vai pedir pelas inúmeras lacunas, enfim, vai pedir diligências, tá? Então, a defesa pede o acesso de todos os itens que foram juntados pelo Ministério Público. Lembram daqueles itens que eu falei? Não tinham sido juntados ainda. As cópias dos celulares apreendidos, os resultados das quebras de sigilo, a documentação comprobatória da preservação da cadeia de custódia, o reenvio dos materiais de forma legível, apresentação de documentos das diligências que foram realizadas, mas que não foram juntadas aos autos, as juntadas dos relatórios de investigação, a disponibilidade desses relatórios, expedição de ofício para a empresa Urubupunga, objetivando as imagens das câmeras internas dos coletivos, a expedição de ofício à Prefeitura de Cajamar ou à Polícia Civil, no sentido de que sejam concedidas imagens das câmeras dos prédios apontadas como a praça, o local que as testemunhas estavam envolvidas, estavam. Então, assim, a defesa realmente ela fez vários requerimentos de contextos de provas e de diligências, e arrola 16 testemunhas além das que já foram arroladas pelo Ministério Público. Vejam só. E aí, respondendo também, a gente está aqui com o processo aberto, uma das pessoas está dizendo, não, o cão Odin, que é o Bloodhound, né, da Guarda Civil Metropolitana, fez o trajeto, aparece no trajeto da Vitória. Vou trazer aqui informações para vocês do processo. Olha aqui. O uso do cão Odin da Guarda Civil Municipal, não consta em nenhum laudo oficial da Polícia Científica, nem aparece mencionado em laudos criminais, relatórios de investigação, decisões judiciais, autos de inquérito e termos de diligência. O cão Odin simplesmente não existe no processo, né? Aí, quais são os cães que vão aparecer no processo? O Mani e a Savana, que aí são cães da Polícia Técnico-Científica. Qual é o problema desses cães? O problema é que o que ficou comprovado é que não existe respeito à cadeia de custódia, ou seja, houve quebra da cadeia de custódia. Então, isso é um problema. Entende? Então, vamos lá, né? Então, deixando claro, Odin não faz parte do processo. Esse cão maravilhoso, se ele apareceu nesse trajeto, no processo ele não consta. Ele não está aqui no processo,
certo? E vamos lá. Carla, existe a possibilidade da investigação começar do zero se o DHPP assumisse como seria? É a pergunta da Nath. Do zero, não. Mas existe possibilidade, sim. Eu vou trazer um outro caso, uma outra vitória, que aí é a vitória que não é a de Cajamar, é a vitória da escola Waldorf. Esse já é um caso também bastante antigo, um caso cheio de problemas, cheio de problemas. Ele tem problemas do nascedouro, né? Da onde a escola levou as crianças, né? A Vitória Nataline da escola Waldorf, ela é encontrada morta. Né? A autoridade policial vai dizer que foi uma morte natural e, nitidamente, quem teve acesso ao processo vai olhar ali e sabe que isso não é uma morte natural, aquilo foi um homicídio. E, depois de 10 anos, o inquérito foi reaberto pelo DHPP, com a autorização do Ministério Público, e o DHPP começou novas investigações. E, pasmem, gente, chegou na possível autoria, né, de quem tirou a vida da Vitória Nataline. Então, possível é. Aí, o que a gente precisaria? Do Ministério Público se mexendo, né? Vamos dar uma esticadinha no braço, né? Deixar de ser bracinho curto e falar, gente, vamos trazer esse caso para o DHPP e vamos dar força para o DHPP fazer, né, novas investigações ou complementações de investigações. Porque, se você perguntar, né, o que a defesa quer, a única coisa que a defesa está pedindo é isso, que o DHPP investigue. Sim. E se for o Michael vai ter que responder, e aí, entendeu? Ele vai ter que se entender com a justiça. É isso que eles estão pedindo. E é isso que não está acontecendo. Luciana, eu estava lendo os pedidos feitos tanto na fase de inquérito quanto na resposta à acusação, que é o primeiro momento formal de obrigatoriedade de manifestação da defesa. Então, esses pedidos que aqui eu estava fazendo eram os pedidos que a defesa fez nesse primeiro momento, não em alegações finais, né? Porque em alegações finais já não é mais o momento de requerer prova, né? Se há requerimento de prova no final da instrução, ele deve ser feito antes das alegações finais. As alegações finais não há pedido de prova. As alegações finais são questões de mérito a serem discutidas e combatidas pelas partes. Então, eu estava fazendo aqui por quê? Porque, para mim, eu tinha a sensação de que algumas alegações não tinham sido feitas nesse primeiro momento. Foram feitas. Eu li a decisão aqui judicial também. E o juiz, Carla, ele pontua pelas letras. Ele enfrenta todas as letras de pedidos da defesa, né? Que eu quero ser bem técnica, porque eu não posso ser parcial. O juiz, a defesa vai fazendo A, B, C, D, E, vários pedidos pontuando com letras. E o juiz enfrenta todos eles. Alguns ele defere, outros ele indefere e outros ele pede para... Ele fala que são questões de mérito, que não podem ser enfrentadas naquele momento, que aí admite razão ao magistrado, porque naquele momento não é o momento de analisar o mérito da questão, porque a instrução não começou. E em algumas outras letras, o magistrado pede para que a defesa justifique a necessidade da produção daquela prova. Então, neste primeiro momento, da decisão que vem posterior à resposta à acusação, que é a decisão que designa a audiência, porque o Ministério Público, ele oferece a denúncia, a defesa vai lá e responde à acusação, e aí o juiz tem que se manifestar em relação ao que foi pedido e designa a audiência. Isso foi feito. E aí ele pede para que a defesa esclareça, né? Então, tecnicamente, a defesa realmente vem elencando esses fatores que eles vêm trabalhando desde o primeiro momento. Agora, o indeferimento também, ele precisa ser justificado. É lógico que o processo está com 2.500 páginas, a gente não vai ficar falando tudo que tem no processo aqui, mas assim, cabe recurso. Então...
É um jogo processual, né, Carla? Não tenho como, eu não posso aqui dar minha opinião pessoal, até porque eu trabalho de um outro profissional. Mas, assim, é evidente que a defesa vem sendo combativa desde o primeiro momento, sim. Então, se há uma alegação de cerceamento de defesa, é porque realmente houve pedidos anteriores que eventualmente não foram deferidos, e aí o magistrado precisa se manifestar. Se foram indeferidos porque não foram justificados, ou se não foram indeferidos por cunho pessoal, assim, porque eu não quis deferir, que daí não dá. O magistrado, se ele vai indeferir, ele precisa justificar o porquê que ele está indeferindo.